Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Volney Santos Teixeira e a partir de hoje estamos iniciando um projeto que visa conversar, trabalhar com vocês os mais variados assuntos do universo jurídico. Faremos reflexões teóricas, doutrinárias, sempre alinhando com a questão prática, com exemplos reais, trazendo casos concretos, tudo no intuito de facilitar a exata compreensão dos temas que iremos abordar nas nossas explanações. Então, desejo aqui a todos nós uma ótima trajetória, uma ótima jornada e vamos iniciar então o canal Você Entende Direito? O tema escolhido para esse nosso primeiro encontro, para essa nossa primeira conversa, foi o Decreto-Lei 4657 de 42, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ou simplesmente Lei de Introdução. Para evitar que nós nos alonguemos demais, um bate-papo cansativo, eu irei dividir essas abordagens iniciais em 7 ou 8 encontros. E no nosso bate-papo de hoje, eu irei me ater exclusivamente ao artigo 1º caput da Lei de Introdução. É o artigo, é o dispositivo legal que trata a respeito do início do vigor de uma lei. Quando que uma lei passa a produzir efeitos? Qual é o momento que ela entra em vigor e traz para todos nós a eficácia mandamental, coercitiva, obrigatória da norma? Pois bem, o artigo 1º da Lei de Introdução, apesar da redação relativamente simples, clara e objetiva, tem muita informação relevante para viabilizar a correta compreensão do instituto nele tratado. Então, o que reza o artigo 1º? Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, aqui, a primeira informação relevante indicada pelo legislador é o marco referencial a partir do qual a lei poderá vigorar, produzir efeitos. E esse marco referencial foi a publicação. Tomemos cuidado porque publicação ela não se confunde com as demais etapas do processo legislativo. Então, se você que está assistindo esse vídeo está iniciando a graduação em Direito, se eventualmente você não é da área jurídica, mas por motivos profissionais ou por motivos que deseja prestar um concurso público no qual essa matéria é cobrada, tomemos o cuidado porque uma lei ela não nasce do dia para a noite, ela não nasce pronta. Uma lei, em regra, ela passa por 6 etapas até chegar o momento da publicação. A esse conjunto de atos que são percorridos para que uma lei seja publicada e, consequentemente, possa produzir efeitos, nós denominamos como primeira fase iniciativa, segunda fase a discussão, terceira fase votação, quarta fase sanção, quinta fase promulgação e na sexta etapa que nós teremos a publicação. Então observem que o marco referencial utilizado pelo legislador no artigo 1º foi a publicação. Isso tem relevância tanto no aspecto teórico quanto no aspecto prático. No aspecto teórico, para aqueles que vão prestar a prova da OAB, vão prestar concurso público, vocês perceberão que é muito comum que as bancas examinadoras elas cobrem essa questão envolvendo o artigo 1º, substituindo a expressão publicação por promulgação, sanção, aprovação. Cuidado, essas terminologias elas fazem parte do processo legislativo, mas não foram utilizadas como marco referencial para que a norma, para que a lei possa iniciar o seu vigor. Então aqui a palavra-chave publicação. O artigo 1º, ele também trouxe uma outra menção de grande relevância para fins de previsibilidade e segurança jurídica.
Então, observem que o legislador ele iniciou o artigo 1º com a expressão salvo disposição contrária. O que significa essa expressão salvo disposição contrária? Podemos entender da seguinte forma: no silêncio da lei, regra geral, se não tiver qualquer menção expressa em sentido contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, por que eu digo que é uma regra de previsibilidade e segurança jurídica? Porque se uma nova norma for publicada e ela for omissa quanto ao início do seu vigor, aplica-se a regra do artigo 1º. Essa lei passará a vigorar 45 dias depois de oficialmente publicada. Raciocínio inverso, raciocínio contrário, ele é lógico e intuitivo. Se uma nova lei publicada ela fizer menção expressa do seu início do vigor ou do prazo que deverá ser aguardado para que ela passe a vigorar, obviamente que se respeitará o prazo previsto na respectiva lei. Então observem aqui que a princípio nós temos entre a publicação e o início do vigor um intervalo de tempo. E nós veremos na sequência por que, em regra, existe esse intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, esse período que existe entre a publicação e o início do vigor da norma, denomina-se vacatio legis. Essa terminologia ela está enraizada no universo jurídico, faz parte do vocabulário do operador do direito. Então, por isso que qualquer livro de direito civil parte geral, teoria geral do direito, introdução ao estudo do direito, ele traz o conceito de vacatio legis como o intervalo de tempo que decorre da publicação à efetiva entrada em vigor da norma. Lembrando que, no silêncio da lei, esse prazo de vacatio legis será de 45 dias. A lei sendo manifesta em relação a algum prazo, respeita-se o respectivo prazo. Questão de grande relevância, pessoal, diz respeito à contagem da vacatio legis. E essa forma de como é feita a contagem da vacatio legis está prevista no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95 de 98. O que diz esse dispositivo? A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia de prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Então, para materializar, para massificarmos esse conteúdo, eu trouxe um exemplo aqui real do nosso Código Civil. Para vocês que não são da área do direito, ou para você que está iniciando agora a graduação, vale a pena fazer um parênteses. Nós, operadores do direito, ou melhor, a nossa tradição jurídica, ela tem por praxe nominar as leis. Então, o que nós chamamos de Código Civil, Código Penal, Código Eleitoral, Código de Processo Civil, etc., são todos leis, são todas normas. No caso do nosso Código Civil atual, é a Lei Ordinária 10.406 de 2002. Pois bem, o que diz a Lei 10.406 de 2002? O nosso Código Civil atual, quando ele foi publicado, quando ele foi aprovado, passou pelo processo legislativo e foi publicado, ele tinha a seguinte redação: artigo 2044. Esse código entrará em vigor 1 ano após a sua publicação. E, analisando a sequência da norma, o Código Civil, essa Lei 10.406 de 2002, ela foi publicada no Diário Oficial no dia 11 de janeiro de 2002. Como que contamos a vacatio? Como que saberemos com precisão
qual o dia que o Código Civil atual entrou em vigor. Olha a importância prática da exata compreensão do dispositivo legal. Então, a publicação, como nós vimos, ocorreu no dia 11 de janeiro de 2002. A data da publicação inclui na contagem. Então, se a publicação foi 11 de janeiro de 2002 e o artigo 2044 disse que esta norma entraria em vigor um ano após a sua publicação, o último dia inclui na contagem 11 de janeiro de 2003 e o código entrou em vigor no dia subsequente, aqui no caso, dia 12 de janeiro de 2003. Tranquilo, pessoal? Outra pergunta, outra proposição interessante, de grande importância. Toda lei possui vacatio legis? Toda lei possui vacância? Para respondermos essa pergunta, nós temos que averiguarmos qual é a finalidade, qual é a razão de uma lei possuir vacatio legis. Então podemos dizer basicamente que são duas razões que justificam a existência de vacatio legis. A primeira razão, permitir o amplo conhecimento da lei por parte da sociedade, por parte dos destinatários da norma. E a segunda razão é permitir o preparo, permitir o aparelhamento para recepcionar essa nova norma. Então, normas que têm grande impacto social, que têm relevância, repercussão social, elas precisam de um prazo para, entre aspas, preparo. Quando eu digo preparo, a comunidade jurídica, os operadores do direito, analisarem os novos dispositivos, interpretarem, fazerem as respectivas reflexões, eventualmente o próprio poder público precisar se organizar, se estruturar para recepcionar o início de uma nova norma. Dito isto, observamos que existem leis, existem normas que não têm relevância, que não têm impacto social, que têm uma pequena repercussão. Então, obviamente que normas de pequena repercussão, elas não necessitam de vacatio legis. Inclusive, esse raciocínio está positivado no artigo 8º da Lei Complementar 95 de 98, que diz na sua segunda parte que normas, leis de pequena repercussão, elas entrarão em vigor na data de sua publicação. Então observem, se a data da publicação ela coincide com o início do vigor, não existe intervalo de tempo entre a publicação e o início do vigor. Então, nessas situações em que a data da publicação coincide com o início do vigor, não teremos vacatio legis. Então, respondendo à nossa indagação inicial, nem toda lei possuirá vacatio legis. Trazendo aqui um exemplo concreto para facilitar a visualização, analisemos aqui a Lei 12.376 de 2010. O que fez essa Lei 12.376 de 2010? Ela alterou a ementa. Para quem não é da área jurídica, ementa, leia-se o nome, a nomenclatura, como é chamada a norma. Então essa Lei 12.376, ela alterou a ementa, o nome do Decreto-Lei 4657 de 42, a nossa lei de introdução. Por que isso? A nossa lei de introdução, inicialmente, o Decreto-Lei 4657 de 42, ele tinha como ementa, ele tinha como nome Lei de Introdução ao Código Civil. E essa terminologia, ela era equivocada, porque ela induzia em erro o destinatário da norma. Ora, se o nome de uma norma é Lei de Introdução ao Código Civil, poderíamos concluir
que essa lei se aplicaria exclusivamente ao Código Civil. Era equivocado. Por quê? Porque a lei de introdução, como regra, ela se aplica a todos os ramos do direito. Então, o legislador entendeu por bem corrigir apenas e tão somente a ementa, substituir o nome da lei de introdução, sem alterar qualquer um dos artigos. Então, essa lei 12.376 de 2010, ela simplesmente trouxe um novo nome para a lei de introdução. A partir da lei 12.376 de 2010, a lei de introdução deixou de ser chamada Lei de Introdução ao Código Civil para ser chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então observem mais uma vez, a única modificação foi substituir o nome, não teve alteração de qualquer dispositivo legal. Então é uma norma de pequena repercussão, sem impacto na comunidade jurídica, na vida social das pessoas. Ninguém se preocupou se o nome do decreto-lei era Lei de Introdução ao Código Civil e agora é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Sintetizando, se é uma lei de pequena repercussão, não precisa de vacatio legis. Tanto é verdade que o artigo 3º da Lei 12.376 de 2010, ele trouxe a expressão "esta lei entra em vigor na data de sua publicação". Bom, pessoal, é importante aqui esse esclarecimento. E no nosso próximo encontro, no nosso próximo bate-papo, nós iremos falar a respeito do artigo 1º e seus parágrafos. Então, para aqueles que acham que dominam o artigo 1º e parágrafos, eu faço a seguinte pergunta: vocês sabem o que é uma lei corretiva? Você sabe em qual local uma lei deve ser publicada? E não me venham dizer apenas Diário Oficial, porque o Diário Oficial, nós temos o Diário Oficial com atos do Executivo, com atos do Legislativo, com atos do Poder Judiciário. Então aqui eu faço essa provocação para o nosso próximo encontro e digo a vocês: vocês entendem direito?